Glória a Deus, irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, resolvendo alguns problemas de ordem técnica. Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua boa e santa palavra. Peço em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha edificando tua igreja. Capacita a tua igreja, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Estamos iniciando nossos trabalhos no livro do profeta Isaías. Semana passada eu fiz a introdução. Ela já está veiculando no canal da igreja. Então vamos ao nosso texto base. Isaías 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Veja, Isaías teve um ministério longo. Ele se estendeu por 5 reis. Como eu sei que foram 5, 4 estão registrados aqui, e tem um 5º rei, que é Manassés, filho do rei Ezequias. Por que eu sei que ele profetizou na época desse rei? Porque Ezequias deixou de reinar em 699 antes de Cristo. E no livro de Isaías existe o registro da morte de Senaqueribe, rei da Síria, que aconteceu em 681. E quem era o governante de Judá naquela época era Manassés. Existe ainda uma informação histórica de um livro apócrifo chamado Martírio de Isaías, que registra que Isaías foi cerrado ao meio num tronco oco pelo rei Manassés. Provavelmente a citação que está em Hebreus, quando fala que no capítulo da fé, capítulo 11 de Hebreus, quando fala que alguns foram cerrados ao meio. Provavelmente a citação de Isaías. Agora, veja o que interessante. Isaías era um profeta, um pouco antes dele, quem foi profeta? Elias. E Elias era um profeta que vivia recolhido. O sucessor de Elias foi Eliseu. E você percebe que Eliseu, ele tinha muita presença no palácio. A diferença é que Elias e Eliseu profetizaram no reino do norte. E Isaías foi levantado no reino de Judá. Nessa época, quem estava profetizando? O profeta Oséias. Estava profetizando na mesma época no reino do norte. Quem era rei do reino do norte? O próspero Jeroboão II, que reinou no reino do norte por 51 anos. E foi um rei bem próspero, foi o último rei da linhagem de Jeú, aquele general que deu um golpe de estado, que matou Jezabel e matou os profetas de Baal. Houve uma profecia contra Jeú, dizendo que só haveriam 4 gerações de reis. O último deles foi Jeroboão II. Qual é o quadro político da época de Isaías? O quadro político é da expansão dos assírios. Inclusive, no meio do ministério de Isaías, o reino do norte é atacado pelo rei da Síria, Samaria é tomada e o reino do norte vai deixar de existir. O povo é mandado para o exílio. Nos mesmos dias do profeta Isaías, em 701 a.C., Jerusalém é cercada. E Deus tem que operar um milagre, mandando um anjo, que matou em uma noite 185 mil homens do exército assírio. Inclusive, essa crônica dessa invasão está registrado numa estela, que é uma pedra, de um rei assírio, Senaqueribe. Só que aí ele só conta a vantagem. Ele fala que prendeu Ezequias como um passarinho na gaiola. Ele fala que sitiou Laquis, que sitiou as cidades muradas. Porque, irmãos, o único documento histórico que nós temos que fala coisas boas e coisas ruins é a Bíblia.
Os demais documentos históricos, as crônicas, só falavam as coisas boas. Só que a Bíblia não está preocupada em só falar coisas boas. A Bíblia está preocupada em ser a santa, inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia não tem rabo preso com ninguém, e a Bíblia, inclusive, não precisa que nós a defendamos. Ela faz isso muito bem sozinha, não precisa de mãos humanas. Então, assim, tudo que nós estamos falando aqui, muitas das coisas já viraram história. Nós estamos falando de 2.750 anos atrás, o início do ministério de Isaías. E como foi que aconteceu? Vamos agora a Isaías capítulo 6, o chamado de Isaías. Isaías 6, versículo 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Até aqui, irmãos, essa é a primeira data cronológica do livro de Isaías. Que ano é aqui? Está registrado que o rei Uzias morreu em 740 a.C. A do capítulo 1 ao capítulo 6, nós não temos data. Mas no capítulo 6, Isaías coloca quando começou o seu ministério. Por isso nós vamos abrir o estudo do livro pelo chamado do profeta. E esse chamado aconteceu em 740. Mostrando que o ministério do profeta foi longo. Veja, você coloca 740. A morte de Senaqueribe em 681, só aí dá 60 anos, arredondando. Sem contar o que ele fez depois da morte do Senaqueribe. Então foi um ministério longo. Isaías viveu muito. Foi extremamente produtivo. Isaías era um artista da escrita. Extremamente capaz. Para vocês terem uma ideia, é o documento que, de maneira escriturística, é o mais elaborado do Antigo Testamento. Tamanha era a capacidade que Isaías tinha de escrever. Nós estamos diante de um erudito. Isaías é para o Antigo Testamento aproximadamente o que Lucas é para o Novo. Comentei isso na palavra passada. E o que está acontecendo aqui? Irmãos, o rei Uzias foi um rei muito bem sucedido, do ponto de vista militar e do ponto de vista econômico. Judá foi enormemente abençoada. Porém, Uzias cometeu um erro. Deixou o orgulho subir ao seu coração. E ele entrou no templo para queimar incenso. O que aconteceu? Imediatamente surgiu lepra na sua testa. E ele passou os últimos 12 anos do seu governo morando numa casinha, longe do palácio, sem contato do povo, sem poder entrar no templo. Porque Deus o feriu de lepra. Por causa da sua arrogância de fazer algo que ele não podia fazer. Como que eu sei isso? Porque está registrado que Jotão, seu filho, eu até deixei anotado, ele teve a regência dele entre 752 e 740. E aí começou a reinar em 740 e reinou por 4 anos, como rei, não como regente, até 736. E foram anos de muita prosperidade. Jotão é um rei que não é muito falado na Bíblia, mas ele fez tudo certinho. Sabe o típico bom sujeito? Ele seguiu os passos do seu pai, manteve tudo que estava acontecendo. E aí o que tem que se entender aqui? Primeiro, qual a intenção do profeta? Veja, foi uma época de desânimo, o grande líder do povo morreu. Mesmo Uzias tendo sido ferido de lepra, isso
não negou as grandes obras que ele fez como governante. Quando um grande governante morre, existe o quê? Existe aquela questão: como vai ser? E agora? O que nós vamos fazer? Lembra que Israel sempre tem uma questão messiânica, de confiança no rei, de confiança no líder. O que Isaías está mostrando? Olha, o rei morreu, mas quem é que está no trono? É o Deus Todo-Poderoso. Quem controla o trono no universo é Deus. E Isaías aqui tem uma visão do trono de Deus. Então aqui já começa um dos primeiros ensinos que emanam do texto. Irmãos, independente do governante que está no poder, primeiro, a Bíblia me mostra que quem colocou aquele governante foi Deus. Por que Deus coloca um governante? Por dois motivos. Ele coloca um bom governante porque quer abençoar o povo. 2, ele coloca um mau governante porque quer trazer juízo. Entendeu? Mas, por trás do bom e por trás do mau governante, é Deus que está no controle. Reforçando, falei na semana passada, nossa posição. Não se discute política nessa igreja. Eu não trago nomes, não discuto questões e não deixo discutir. Nessa igreja política é assim, nós ensinamos em quem não votar, o resto é pessoal. Porque o papel de uma igreja é ensinar a palavra de Deus, não é falar de político A, político B ou político C. Aí como eu falei do mas pastor, o pastor faz campanha, faço campanha como cidadão. Mas nunca trouxe nem vou trazer para a igreja. E os irmãos aqui, graças a Deus, têm o mesmo comportamento. Aqui todo mundo respeita todo mundo e antes de mais nada somos irmãos em Cristo. E na nossa questão política seguimos a Bíblia, até onde eu sei, todo mundo aqui quer agradar a Deus. Percebe? Mas textos como esse me mostram, para mim não ter confiança em política, que o político ele é uma ferramenta. Porque veja, Deus vai tirar Uzias, que foi um bom rei, coloca Jotão, que mantém, aí ele vem com Acás. Acás destruiu o país, nós vamos ver o que Acás fez na próxima palavra. E aí na sequência Deus coloca o bondoso rei Ezequias. Não bastasse isso, põe Manassés. Manassés vai matar o profeta. Mas o mesmo Deus que pôs Manassés vai lá e salva Manassés na cidade de Babilônia. Manassés é levado preso, se arrepende e passa a servir a Deus. Percebe a atuação do Senhor? Independente de política, o que o texto está querendo mostrar? Deus está no trono do universo. Amém? Uma coisa interessante que é importante falar. A orla do manto encheu o templo. O que está querendo dizer, irmão? Isso aqui é uma figura, tá? Isso aqui é uma figura, é o que a Bíblia chama, grava essa palavra, antropomorfismo, é forma de homem. Deus traz uma ilustração de um manto real que tinha o tamanho do templo. O que o texto quer mostrar? A grandeza de Deus. Não quer dizer necessariamente que todas as aparições de Deus vai ter um manto. Que vai ser aquele tamanho. Estão entendendo? O que o texto está querendo mostrar é a grandeza de Deus, do Todo-Poderoso. É uma figura para que a formiguinha que somos nós entendamos o quadro da grandeza de Deus. E aí o texto continua, versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Até aqui. Irmãos, vamos começar de trás para frente. O que quer dizer santo, santo, santo? Sempre que você vê essa repetição na Bíblia, é uma ênfase.
Sabe quando você olha no texto, está grifado, está em negrito, está em itálico, para dar uma ênfase, está entre aspas. No hebraico, a forma de dar ênfase é repetição de palavras. Quando são 3 palavras, é o auge dessa ênfase. Mas, por exemplo, existem textos lá que está escrito ouro puro. Quando você vai no original em hebraico, está escrito ouro, ouro. E aí o intérprete traduzir ouro, ouro, não vai dar sentido. Então ele coloca ouro puro, o mais puro ouro. O que está sendo enfatizado aqui? A santidade de Deus. E olha que interessante, aqui aparece a figura dos serafins. Serafins em hebraico quer dizer abrasados ou abrasadores, ou como se fossem seres de fogo. Que outra questão interessante, em literaturas da época, eles chegam a ser retratados como serpentes voadoras. Não é aquele loirinho de olho azul, com o cílio tudo comprido, que quando pisca cai glitter, sabe? Aquela figura que beira a imbecilidade, que são as figuras ocidentais de anjos. Porque se você vê um anjo, você derrete, vira uma poça d'água. Eu, pelo menos, derreteria. Talvez vocês sejam mais fortes do que eu. Uma coisa interessante aqui. Anjo não tem pecado. Ser espiritual não tem pecado. Serafins são alta hierarquia. E a atitude deles é de cobrir os pés e de cobrir o rosto. Por quê? Por causa da santidade e da glória de Deus. Agora eu pergunto, o ser como eu, como você, que somos miseráveis pecadores alcançados pela graça de Deus, temos essa mesma postura de reverência a Deus? Se seres espirituais sem pecado, de alta hierarquia, ter essa postura é registrada na Bíblia, para me orientar de que maneira que eu devo me relacionar com um Deus santo, santo e santo. É o outro ensino que salta do texto. E veja que interessante, eu não conheço hebraico, mas glória a Deus que existem estudiosos da igreja que conhecem, e esses estudiosos dizem que a maneira que o texto está descrito é como se os serafins estivessem diretamente controlados por Deus. Tudo que eles fizessem, eles fazem ligados ao poder de Deus. Mostrando o quê? Soberania. Controle. Lembra, um dos nomes do nosso Deus é o Todo-Poderoso. Percebe do que o texto está falando? Isso aqui é uma visão, irmãos. Quem teve visão de Deus? Ezequiel, Isaías, João, Paulo. Se eu não me engano, mais nenhum teve. Percebe a seriedade que nós... Moisés viu o vislumbre. Percebe do que nós estamos fazendo? Agora, aqui como foi em visão, olha que interessante. Moisés estava no Monte Sinai, a glória de Deus passou. Por quê? Porque foi ao vivo e a cores. João foi arrebatado ao terceiro céu e viu o trono, e viu Deus sentado. Ele foi fulminado? Não, por quê? Porque quem trouxe João em visão espiritual foi Deus. Quem trouxe Isaías em visão espiritual foi Deus. Quem arrebatou Paulo ao terceiro céu foi Deus. Quem pegou Ezequiel pelos cabelos e suspendeu foi Deus. Percebe a diferença? Moisés foi aqui na terra, ao vivo e a cores. E aqui na terra a Bíblia fala, ninguém nunca viu Deus. Percebe a diferença de ser levado em visão espiritual e de ter a visão? Por isso que Isaías viu com essa clareza. Amém? Vamos seguir, versículo 4. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava,
e a casa se encheu de fumaça. Irmãos, Apocalipse 15, 8 fala a mesma coisa, dessa glória enchendo a casa, enchendo o templo. O que está dizendo aqui? Que quando Deus falou, o templo tremeu, as portas tremeram. É mais uma figura de linguagem para expressar o poder de Deus. O texto, o tempo todo, está falando da grandeza de Deus, do Todo-Poderoso. Aquele que está sentado no trono do universo. Entendeu? Essa é a intenção do texto. Então nós temos que ter o foco nisso. O que nós temos que aprender nessa noite? Existe um Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso está assentado no seu trono. Ele controla o universo de maneira absoluta. Nada escapa da sua vontade. E nós fomos adotados na obra da cruz do Calvário para sermos seu filho. E cada vez que eu apresento uma oração a esse Deus, eu estou entrando no Santo dos Santos, sem ser fulminado, por causa da obra de Jesus. Percebe a seriedade da vida cristã? Percebe que não é oba-oba? Que determinados movimentos que se dizem cristãos, que transformaram a ação da igreja em oba-oba, nesse quesito estão equivocados? Não estou julgando aqui se alguém é nascido de novo ou não. Em todo grupo cristão genuíno, existem nascidos de novo e não nascidos de novo. O resumo é simples. Quem nasceu de novo vai para o céu, quem não nasceu de novo vai para o inferno. Simples assim. Mas eu posso julgar pela Bíblia as atitudes. E a Bíblia fala que o relacionamento com Deus muitas vezes é solene, com muita responsabilidade. Amém? Vamos seguir, versículo 6. Versículo 5, perdão. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que interessante. O peso do pecado diante de Deus. Isaías, confesse o seu pecado. Esse ai aqui, isso daqui é um lamento, isso daqui é um hebraísmo. Isso daqui faz parte de toda, inclusive, entre outras aplicações, de literatura fúnebre. Esse ai que está aqui. É coisa séria. Isaías fica apavorado, fala, eu sou homem de lábios impuros, eu sou pecador e habito no meio de um povo impuro. Você conhece esse quadro? Eu conheço. O mundo de 2026. Somos pecadores habitando num mundo de pecadores. E ele fica apavorado, porque ele sabe que nada pode subsistir à presença santa de Deus. Qual é o medo de Isaías aqui? Ser fulminado. Percebe? Imagina a nossa situação, irmãos. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo ensina que nós éramos inimigos de Deus. O mesmo Paulo ensina que Deus odeia o pecado. Se ele odeia o pecado, aquilo também traz juízo sobre o pecador. E aí Deus vai lá soberanamente salva a turma. Percebe? Estava vendo o pastor Rômulo Monteiro, lá da Igreja Batista de Aquiraz, em Fortaleza, um excelente expositor. E ele estava falando, eu não dava meu filho nem por quem prestava. Deus deu por quem não prestava. Falei, nossa, é verdade, vou falar isso lá no culto, vai ficar bonito. E aí é lógico, tem que dar mérito ao irmão, que ele é um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Honra a quem merece honra. Percebem? Nós somos esse Isaías aqui.
E olha que interessante. Olha o que o versículo 6 diz. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Olha o quadro aqui. Eles estão no templo, a visão foi no templo. No templo havia um altar, 2 altares. Que altar que foi aqui? Provavelmente o altar do sacrifício, onde o pecado era expiado. Por quê? Porque é retirada uma brasa de maneira simbólica, colocada no lábio de Isaías da figura do fogo purificador, mostrando que o pecado de Isaías foi expiado, foi pago o preço. Da mesma maneira que nós fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo e tivemos o nosso pecado expiado. E fomos declarados santos diante de Deus. É a mesma figura. Lembra que a salvação no Antigo Testamento é pela fé e a salvação no Novo Testamento é pela fé. Lembra que no Antigo Testamento a salvação é uma obra única e exclusiva de Deus? Aqui você vê Isaías fazendo alguma coisa. Vou te descrever o que Isaías fez, a mesma coisa que nós fizemos. Isaías declarou seu pecado e confessou. Qual era a parte de Isaías nessa purificação aqui? O pecado. Os lábios impuros. Qual era a parte de Deus? Expiar o pecado de Isaías. Na nossa salvação, qual é a nossa parte na obra da salvação? O pecado. Qual a parte de Deus? Te salvar. Independente de visão calvinista ou arminiana, todo mundo vai concordar que foi Deus que nos salvou. Ninguém vai discordar da Bíblia. Todo mundo vai concordar que nós estávamos mortos. Está lá em Efésios, não precisa discutir isso. Se o irmão Calvino falou isso, se o irmão Armínio falou isso, amém, glória a Deus pela vida deles, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. E a Bíblia fala que eu estava morto, da mesma maneira que Isaías estava morto. E Deus veio e me tocou. Percebe os paralelos? Não mudou nada. Continua tudo igual. É Deus salvando um povo pecador. Talvez, segundo o apóstolo Paulo, os piores pecadores. Olha o senso de humor de Deus. Deus coloca o profeta para trabalhar, um ministério longo, o profeta serve ele com fidelidade, e aí o profeta é cerrado ao meio. Vivo, sem anestesia. Dura a vida de profeta, né? Imagina quem delega, eu sou profeta. Ó, prepara que você vai ser cerrado ao meio. Aí ninguém vai querer, né? Percebe? E aí o que Deus faz? Vai lá e salva o rei, que cerrou Isaías ao meio. E os dois abraçados vão viver a eternidade glorificando a Deus. E nós vamos ver os dois abraçadão. E como vocês sabem, esse pastor tá doido. Quando chegar na eternidade, sentar do lado do Manassés e contar aí, mano, fala aí, como é que foi? Aí vai ser aquele meu lado bem vendedor de Bíblia. Chamar ele de mano, né? Mas é lógico, é uma ilustração na palavra. Percebe? Essa é a natureza do nosso Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus escolheu salvar os piores pecadores. E Deus chama os piores pecadores. Quer ver? Isaías não confessou que ele era homem de lábio impuro? A Bíblia fala que Isaías estava mentindo. A Bíblia fala, não, você era muito santo. Não, a Bíblia não desmente. E olha o que Deus vai fazer. Veja que legal. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O que Deus faz? Deus pega o pecador está vivendo sua vida natural, Deus interrompe sobrenaturalmente sua vida natural, e ao interromper sua vida natural, dá uma visão. Ao dar a visão, salva. Ao salvar, chama. Para quê? Para servir a Deus.
Percebe que loucura? Somente Deus, um Deus bom, um Deus de amor, pode fazer isso. Agora, olha que interessante. Isaías não fica negociando. Isaías responde frontalmente: eis-me aqui. Interessante, né? Muito interessante. Entendeu? A pergunta é: e você, quando Deus te chama para servir a Jesus, você tem dado a mesma resposta de Isaías? Irmãos, é a pergunta que emana do texto. Todos nós temos algum chamado, todos nós temos algum dom para servir ao Senhor. Não precisa ser pastor, não precisa ser diácono. Você precisa simplesmente ser habitado pelo Espírito Santo e buscar servir o Senhor de alguma forma. São as mais variadas formas. Olha a prontidão do profeta Esme aqui. Interessante, né? Não ficou negociando. Aí vamos lá, versículo 9. Então disse ele, Deus falando, vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Irmãos, olha que interessante. Pregação para juízo. O que Deus está falando aqui? Ó, você vai lá, você vai pregar, o povo não vai ouvir, o povo não vai entender, o povo não vai ser curado, porque eu vou trazer juízo. É o que está escrito aqui. É algo muito interessante. Lembra que o Evangelho, irmãos, tem gente que você vai pregar o Evangelho, a pessoa vai sair da pregação com o coração mais duro. Tem gente que você vai falar uma verdade bíblica, a pessoa vai sair daquela conversa mais endurecida. Isso é repetitivo na Bíblia. Tem um rei que eu tenho uma certa pena dele, o rei Zedequias. Veja, ele frente a frente com Jeremias, foi advertido de tudo. Esse rei não quis obedecer o profeta. Sabe o que aconteceu com ele? Ele viu seus 2 filhos serem mortos diante dele e ficou cego. A última vista que ele teve foi a face do rei Nabucodonosor. E em Ribla, ele foi cegado dos 2 olhos. Precisava. Não era mais fácil se submeter ao rei da Babilônia, como o profeta falou? O profeta falou, se você se submeter, você vai viver. Então assim, nós não temos poder de salvar. Nas aplicações eu vou explorar um pouquinho melhor isso, mas você tem o dever de servir a Deus e de pregar. Outro detalhe, não se avalia o sucesso de uma pregação pela quantidade de gente. Se avalia toda a pregação e todo profeta pela fidelidade. Quantidade não quer dizer nada. Veja, Isaías vai pregar, pregar, pregar e o povo só vai piorar, 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 piorar. E ele vai pregar e a nação vai ser destruída. Olha que interessante. Versículo 11. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Vou parafrasear, Senhor, até quando eu vou profetizar? Deus respondeu, até eu destruir tudo e botar todo mundo em juízo.
É o que está escrito aqui na minha Bíblia. Dorme com essa. Nossa, pastor, mas me falaram que Deus era Deus de amor. Lógico que é Deus de amor. Ele mandou o seu filho para salvar o que estava perdido. Mas o mesmo Deus de amor é um Deus de juízo. A santidade de Deus exige que ele execute juízo. Agora, o que mais assusta é que existem pessoas que, ao ouvir a pregação, vão ser endurecidas por Deus. O Novo Testamento confirma isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, lá do 10 em diante, quando fala dos adoradores do anticristo. Fala que Deus enviou-lhe a mentira, enviou que crescem na mentira, porque não receberam o amor da verdade. Quem enviou? Deus. Nossa, pastor, como é que é isso? Não sei, a Bíblia não diz, a Bíblia só diz o que Deus fez. Se você quer falar, fala por sua conta e risco. Eu, como não sou maluco nem nada, não vou falar o que a Bíblia não fala. Mas percebe? Nossa, pastor, pensei que Deus era amor. Olha que interessante, versículo 13. Porém ainda, a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será firmeza dela. Olha que interessante. O que está em jogo aqui? A tensão entre as duas alianças. Porque Isaías está pregando e o povo está endurecendo o coração? Por causa da lei mosaica, da aliança mosaica. Por que o povo vai ser levado a juízo? Por causa da aliança mosaica. Mas por que Deus tem um remanescente que ele vai restaurar na terra? Por causa da aliança com Abraão, que é incondicional. Isso a gente chama na teologia de tensão entre as duas alianças. Por que Israel foi para juízo? Por causa da aliança mosaica. Por que Israel voltou do juízo? Por causa da aliança com Abraão e com a aliança com Davi. Essa é a maneira de agir Deus. Deus sempre tem um remanescente. O mesmo Deus que julga, o mesmo Deus que traz juízo, sempre tem um remanescente. E aí vem aquela pergunta, né? Muitos desavisados, a turma não vai lembrar, tinha uma série quando eu era pequeno, chamava Barba Papa. Coisinha mais fofa, moranguinho, vai, imagina um desenho muito bonitinho. Tem gente que crê nesse evangelho, sabe? O evangelho do tio Patinhas. Tem gente que crê no evangelho do tio Patinhas. E aí fala, nossa, pastor, que bom que Jesus é amor e que Jesus trabalha diferente. Ouviu isso? Vamos para nossas aplicações. Se quiser abrir, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Rapidamente, que eu estou encerrando a palavra. Você vai passar por Mateus e vai chegar em Marcos, capítulo 4. Olha que interessante, o Evangelho do Barba Papa, do Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja a turma já conhece, mas já está velho, já, né? Também estou com 60 anos, então. Como diz o querido pastor Marcos Granconato, o Evangelho do Pica-Pau. Marcos 4, eu vou ler a partir do versículo 10. Vou ler o 9. Jesus propôs uma parábola, a parábola do semeador. E ele no 9 diz assim, e disse-lhe, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram acerca da palavra. 11. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Vamos fazer uma pausa aqui. Jesus contou a parábola do semeador. Quando ele estava sozinho com os 12, com os outros discípulos, eles perguntaram, o que quer dizer essa palavra? Aí Jesus fala,
vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora não. Vou reler aqui o 11. E disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Olha o motivo, olha o 12. Para que, vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Ponto e vírgula. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Assustador. Pastor, me disseram que Jesus quer salvar todo mundo, menos esse aqui. Não é complicado um texto desse? Mas eu li certinho, não li, Wagner? Para que escutem, como é que é? Vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados. Percebe que Jesus veio buscar os eleitos, aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo? Jesus veio salvar os eleitos, gente. O resto que ele veio fazer é a palha que se ajunta e lança no fogo. E por quê? Porque não creram, não receberam o amor da verdade. Sempre que o evangelho é pregado, existe um apelo. Desde a época de Isaías, a palavra de Deus é pregada para juízo. E desde a época de Isaías, no meio do juízo, Deus tem seu povo salvo, seu remanescente. Essa é a história bíblica, desde Caim e Abel. Essa é a realidade bíblica. Existe um povo que é eleito, vai passar a eternidade com Deus, e existe um povo que não é eleito. Como Deus faz isso, nós não sabemos. Nós sabemos que Ele faz. E aí eu creio que entra o maior desafio de quem é crente. Se você entender bem isso aí que eu estou falando, você tem um coração agradecido a Deus nesse nível? Irmãos, pessoas com muito mais caráter do que nós não foram alcançadas. Gente muito melhor. Porque eu lembro palavras do reverendo Davi Charles Gomes, no programa Vejam Só, debatendo com o bispo Hildo, nos melhores debates. Ele chega a bispo, eu não entendo por que eu. Por que eu? E aí o bispo Hildo, como é um homem de Deus, tinha uma visão um pouco diferente e falou, eu também não sei por que eu. Olha que bonito. Dois homens de Deus que tinham opiniões diferentes em alguns assuntos, mas que entenderam que foi obra de Deus. Por quê? Nós não sabemos. Nós éramos rebeldes, nós éramos inimigos. Deus interviu na nossa vida para nos salvar, providenciou pregação, deu graça, trouxe vida, pagou o preço, fez tudo. Isso é maravilhoso. Não fique perdendo tempo nesses debates. Calvinismo e arminianismo, isso é bobeira. Fique com a Bíblia ensina que Deus te salvou, teu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Isso é graça, isso é bondade. Não perca tempo discutindo, siga a Bíblia fala, você estava morto, o morto não pode fazer nada. A Bíblia também fala, ninguém as arrebatará da minha mão. Uma vez nascido de Deus, você tem segurança. Deus vai te levar até o fim, nem que seja arrastado com a cara no chão. Mas Ele vai levar até o fim. Nós vamos ver isso na outra palavra de domingo que vem. Sabendo essa coisa, irmãos, todos nós temos um chamado. Você não foi salvo apenas para esquentar o banco da igreja. Você é chamado a orar, você é chamado a compartilhar o evangelho, você é chamado
a evangelizar pessoas, você é chamado a servir os irmãos na igreja. Todo mundo tem um chamado, seja lá na sua casa, seja no seu dia a dia, seja na igreja. Mas entenda, Deus te alcançou com um propósito. E parte desse propósito é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por tua boa palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que nós possamos permanecer de pé, que possamos permanecer na caminhada e que o Senhor venha nos dirigindo a toda boa obra. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.